Vários personagens já usaram o nome de Robin, todos companheiros mirim do Batman. Muita gente acha que Robin é um único personagem, então ficam meio confusos quando encontram uma outra pessoa usando o mesmo nome por aí. Esse vídeo é mais para esclarecer as dúvidas sobre a origem das principais pessoas que já usaram o nome de herói de Robin. Então, antes de contar a história dos principais personagens que já usaram esse nome, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Agora, vamos pra história então, senta aí. Senta que lá vem a história. O primeiro Robin foi criado em 1940 na revista Detective Comics número 38. Sim, um ano depois da criação do próprio Batman. Ele foi criado para trazer um personagem mais alegre e colorido nas histórias do Batman, que eram mais escuras e sombrias, com a intenção de atrair um público mais jovem também. Ele também serviria com alguém desinformado, como o próprio leitor, para que o Batman pudesse conversar e explicar as coisas para que o próprio leitor entendesse o que estava acontecendo. O Robin foi o primeiro parceiro mirim da história, e logo depois isso se tornou comum, colocando o Ricardito com o Arqueiro Verde, Aqualad com o Aquaman, Bucky com o Capitão América e por aí vai. O nome do primeiro e mais famoso dos Robins é Richard John Grayson, ou só Dick Grayson. Com 12 anos, ele era um acrobata de circo junto com a sua família e eram chamados de os Graysons Voadores. Mas a família dele foi assassinada por um mafioso chamado Tony Zuko, que queria extorquir dinheiro do dono do circo e, como punição por não ter conseguido, ele matou a melhor atração dele, sabotando a apresentação dos Graysons Voadores. O único sobrevivente disso foi o pequeno Dick Grayson. Nesse dia, o Bruce Wayne estava no circo e viu o acidente. Ele se identifica com aquilo, com uma cena onde uma criança vê os pais sendo mortos na sua frente e se torna o tutor do Dick. Consequentemente, com o tempo, o Bruce começa a treinar ele em artes marciais e habilidades de detetive, já que ele já tinha um bom treinamento físico e era um ótimo acrobata. Quando ele ficou pronto, o Batman transformou ele no seu parceiro mirim, o Robin. Em 1964, o Dick, junto do Aqualad e do Kid Flash, criaram a equipe dos Titãs e ele se tornou o líder. Ele continuou sendo parceiro do Batman e líder dos Titãs por muito tempo. Até que na década de 80, o Dick decide que ele precisa amadurecer, ele precisa evoluir e ele não quer mais ser a sombra do Batman para sempre. Por isso ele abandona o nome de Robin e mais tarde assume o nome de Asa Noturna, um herói solo. Depois da crise nas Infinitas Terras, isso foi um pouquinho alterado, já que essa saída do Dick do manto do Robin teria sido depois de uma discussão com o Batman, aonde o Dick se demite. O Dick é o mais clássico, mais famoso e talvez o mais querido dos Robins. Em Batman número 357 de 1983, surge um novo Robin, o Jason Todd. Um garoto que tinha uma família bem problemática, a mãe morreu de overdose e o pai que foi preso nunca mais foi visto por ele. Então ele vivia de pequenos crimes nas ruas de Gotham. Até que um dia o Jason encontra numa rua o Batmóvel e decide roubar as rodas do carro. Mas ele é pego no flagra pelo Batman. O Jason tenta fugir, mas o Batman vai atrás, vendo que se o garoto tinha a audácia de fazer uma coisa dessas, ele deveria ser muito corajoso, né? Mas ele estava se perdendo no submundo de Gotham, e com o treinamento certo, o Batman poderia usar isso contra o crime. Foi então que o Bruce tenta ajudar o Jason e torna ele o seu aprendiz. Ele não tinha as habilidades do Dick, mas ele tinha o conhecimento das ruas. Ele era mais agressivo e às vezes um pouco desobediente. Um dia, ele foi atraído para uma armadilha pelo Coringa, dizendo que ele estava com a mãe dele, que ela não tinha sido morta, e ele vai até lá, um armazém abandonado, aonde o Coringa prende o Jason, espanca ele com um pé de cabra, e antes do Batman chegar para salvar ele, o armazém explode, matando Jason Todd.
Inclusive isso foi votado pelos fãs da DC na época, que ligaram para um telefone para escolher que fim o Jason levaria, se ele iria morrer ou sobreviver, e a galera preferiu matar ele. Isso aconteceu no arco Morte em Família de 1988. Em 2005, depois de Crise Infinita, por causa dos socos que o Superboy Prime deu nas paredes da realidade, alterou alguns acontecimentos, e um deles foi a ressurreição do Jason. Mas ele volta mais agressivo ainda e usando um novo nome, agora conhecido como Capuz Vermelho. Com atitudes extremas e sem piedade, ele agora se torna um anti-herói em Gotham. Em 1989 surge o terceiro personagem a usar o nome de Robin, o Tim Drake, criado em Batman número 436. Lembra do acidente que matou os pais do Dick Grayson? Então, o Tim Drake estava no circo esse dia também, e algum tempo depois ele viu uma luta do Batman e do Robin contra o Pinguim pela TV, e viu que o Robin usava umas cambalhotas extremamente complicadas que só os Graysons voadores conseguiriam fazer. Ele investigou e percebeu que a saída do Dick Grayson da mansão Wayne foi logo quando o Robin sumiu e o Asa Noturna apareceu. Também percebeu que logo que o Bruce Wayne adotou o Jason Todd, o Batman ganhou um novo Robin, e quando o Jason Todd morreu, o Robin também sumiu. O Tim sempre foi muito superior do que uma pessoa comum na habilidade de dedução, na parte investigativa, tanto que o próprio Batman já falou que algum dia o Tim iria superar ele nas habilidades de detetive. Quando Jason Todd morreu, o Batman ficou muito abalado, muito violento, muito mais sombrio, e o Tim percebeu que ele precisava de um novo Robin. Ele foi atrás do Dick Grayson pedindo para ele voltar a ser o Robin, mas o Dick já estava bem encaminhado sendo Asa Noturna, e o próprio Dick incentivou o Tim a ele se tornar o próximo Robin. Ele teve que treinar muito para que o Batman aceitasse ele e para que não acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com o Jason Todd, né? Durante Crise Infinita, com a morte do melhor amigo dele, o Connor Kent, o Tim muda o seu uniforme com as cores que o amigo usava, vermelho e preto. Anos depois, quando Bruce Wayne foi considerado morto em Crise Final, o Dick Grayson assumiu o manto de Batman e nomeou um outro Robin, que logo eu vou falar sobre ele, tá? Isso irritou o Tim, que se recusava a acreditar que o Bruce tivesse mesmo morto, e partiu para procurar ele com isso. Ele passou a ser um herói diferente, agora chamado de Robin Vermelho. O Tim já foi líder dos Jovens Titãs por algum tempo e é considerado o mais inteligente dos Robins até hoje. No meio desse período todo do Tim como Robin, o pai dele descobriu que o filho era um herói e proibiu que ele continuasse com isso. O Tim concordou e uma outra pessoa assumiu o lugar dele por um pequeno período de tempo, a namorada do Tim Drake, a Stephanie Brown. Ela já era uma heroína chamada Salteadora, e quando soube que o Tim não era mais o Robin, ela foi até o Batman para pedir que ele colocasse ela no lugar. O Batman até que aceitou, treinou ela, mas por ela ser muito violenta e indisciplinada, o Batman demitiu ela. Numa tentativa de mostrar o seu valor, a Stephanie foi capturada e torturada pelo Máscara Negra. Ela escapou, mas mesmo assim não aguentou e foi dada como morta. Com isso, o Tim voltou a ser o Robin. Até que em 2008 a gente descobre que ela não tinha morrido naquela época. Na verdade, foi só um plano para que ela pudesse se recuperar. Com a volta dela e com a saída da Cassandra Cain do manto de Batgirl, o uniforme foi passado para Stephanie, que se tornou a nova Batgirl. O quinto Robin é talvez um dos mais controversos. Muita gente ama e muita gente odeia. Criado em 1987, mas ele foi usado só em 2006, Damian Wayne é o filho de Bruce Wayne com Talia al Ghul. O próprio Bruce Wayne não tinha conhecimento dele até que a Talia apareceu com o garoto já com 10 anos de idade. O problema é que o Damian é neto de Ra's al Ghul, por isso foi treinado desde o nascimento na Liga dos Assassinos, para se tornar um assassino mortal e impiedoso. Lembra quando Bruce foi considerado morto em Crise Final? O Dick Grayson escolheu um outro Robin que não era o Tim, lembra?
Então, esse outro era o Damian Wayne. O Dick escolheu o Damian porque ele considerava que o Tim já era um homem e um guerreiro pronto, considerando ele como igual. E o Damian era um garoto que precisava de um mentor e de um bom treinamento. O Damian sempre foi extremamente violento, chegando a matar muita gente pelo caminho, mas com o tempo ele foi mudando as suas atitudes e lutando contra o crime e respeitando o seu pai e também o Dick Grayson e o Tim Drake. O Damian já morreu lutando contra um clone maligno dele mesmo, mas foi ressuscitado há pouco tempo. Ele fez parte dos Jovens Titãs também e é o atual Robin dos quadrinhos. E para finalizar, uma Robin de uma realidade alternativa, então ela não faz parte da cronologia oficial da DC, mas vale a menção aqui. No quadrinho O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, escrita em 1986, foi introduzida a personagem Carrie Kelly. Era uma estudante de 13 anos que foi salva pelo Batman e a partir daí ela começa a idolatrar ele. Ela cria o seu próprio uniforme de Robin e vai atrás dele para tentar se tornar a parceira do Batman. Ela encontra ele no meio de uma luta que, se não fosse por ela, o Batman teria sido derrotado. E a partir daí, ele aceita ela como a sua nova parceira. Com o tempo, ela assume uma nova identidade, a de Moça Gato. Existem outras versões de Robins, como por exemplo numa realidade paralela onde o Bruce tem uma filha com a Selina, ou outras realidades onde o próprio Bruce já foi Robin, mas sinceramente esses não são importantes, já que são bem específicos em algumas histórias de realidade alternativa. Então é isso, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler algumas histórias importantes sobre o Robin em formato digital. E se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, comenta aí qual que é o seu Robin preferido, me segue lá nas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.